Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o André Gurgel do Negocia. A gente está começando aqui mais uma live aula, abrindo a caixa preta, hoje com duas feras aqui conosco, elas vão se apresentar já já. Queria passar a bola para os nossos queridos amigos Marcelo Bando e Roberto Coletti. Eu sou do time Compras, vamos ao time Vendas. Bando, agora eu já aprendi que você é primeiro. Que é isso. Boa noite a todos, boa noite, Sasha, Gugel, Érica, Colette, a todos que estão assistindo. Mais uma live sensacional. E vamos abrir a caixa preta aqui. Olha, hoje eu tô afiado hoje, hein, pessoal? Tô afiado, já anotei algumas perguntas fortes aqui para a Érica e para o Sasha. E vamos agregar aqui para o nosso mercado e nosso público. Ô, André, na verdade você inverteu a ordem, né? A gente sempre tem que deixar sempre os mais velhos por último. E o mais velho aqui é o japonês da tela, com toda certeza. Você sabe que japonês ele não envelhece, né? Não sei o que eles fazem. Não, mas eu tenho cabelo e não tenho barba branca. Você sabe que eu tava vendo uma postagem do Bando esse final de semana, assim, e tava tudo igual assim na tela. E minha mulher falou: o que foi? Eu falei: tudo igual. Do japonês, tudo igual, né? Então não tem briga. Bem-vindos à live do Negocie do Bootcamp, abrindo a caixa preta. Essa pessoa que está aqui do meu lado direito, a Érica, ela é muito especial porque ela é irmã de um grande amigo meu. Entre idas e vindas, trabalhamos juntos, já eu sei lá eu quanto tempo. Amigo nosso, né, Marcelo Bando, Ailton Riera, então prazer tê-la com a gente. E do outro lado, o Sasha, né? O homem mago do comercial, é isso mesmo, Marcelo Bando? Da área de produtos e tecnologia em facilities. Latam. Eu perdi essa visita, enfim. Bem-vindos a mais uma live do Caixa Preta. Ô, Érica, se apresenta para a turma, depois eu passo a bola para o Sasha e a gente começa aqui. Bom, gente, primeiro, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com todos vocês, os que estão aqui, né? Colette, também muito querido, né? De muitos anos, né, Colette? Bando, Gurgel, nossa, também, querido amigo, né? Sasha, um prazer dividir essa live aqui com você. E, para me apresentar rapidamente, né? Eu tenho 25 anos na área de compras, completei agora, mês passado, 25 anos na área de compras, de grandes empresas, e estou aqui para dividir um pouquinho desse conhecimento, dessas experiências com todos que estiverem aqui na nossa audiência. Boa. Sasha, por favor. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, certamente serão momentos interessantes, divertidos e com bastante fogo no parquinho, porque eu já percebi que essa é a ideia. Eu trabalho na Tenant, é uma empresa multinacional americana, há 20 e vários anos. Trabalhava numa empresa familiar aqui no Brasil, que foi adquirida por essa empresa. Então, eu diria que a minha experiência vem de muitos e muitos anos na mesma empresa, diferente da Érica aí, que passou por algumas. Eu estou no mesmo mercado, eu costumo dizer, desde que eu me conheço por gente, porque meu pai já era do mesmo mercado. Então é algo que faz parte do meu dia a dia e vender passou a fazer parte desse meu dia a dia. Então vamos ver se eu me saio razoavelmente bem com a Érica aqui. Bom, para quem está assistindo não sabe, mas a gente já jogou a moedinha, né? Então já sabe quem vai começar antes da gente entrar. Érica, você, por favor, comece aí a partida, né? Dá o pontapé inicial, faz a sua pergunta para o Sasha, depois para quem nunca esteve aqui com a gente, né? Só para entender, o Sasha vai dar as considerações, respostas, o Colette e o Bando vão ajudar também, e depois a gente inverte a mão aí, o Sasha faz uma pergunta para a Érica, a gente vai nesse bate-bola, e já de largada incentiva quem está assistindo também a endereçar perguntas para esses dois aqui. Então já fiquem sabendo que a live só funciona se vocês participarem com a gente aqui. Érica, vamos lá, para esquentar. Pergunta boa para começar, vai. Vamos lá, mas é para esquentar, né? A gente está começando para esquentar, e eu queria, assim, eu estava pensando aqui, e assim, uma situação que alguns compradores recorrentemente dividem comigo é a questão da abordagem, né? Principalmente em LinkedIn, e-mails, essas coisas assim, que a gente recebe de vendedores em geral. Essa pergunta, obviamente, ela é geral, mas eu queria entender do Sasha
Quais são as melhores práticas que ele orienta as equipes dele nessa relação à abordagem, né? Porque a gente às vezes recebe abordagens de fornecedores de empresas que não tem nada a ver com o nosso negócio, né? Um exemplo que eu dou aqui é que eu trabalhava num banco e recebi abordagem de gente querendo vender extrusora, torre metálica, essas coisas todas, né? Então, assim, Sasha, o que você orienta, né, os vendedores aí nessa abordagem aos compradores? Ótima pergunta. A primeira questão é que a gente não gosta muito da palavra vendedor. A gente entende que somos melhores como consultores. Então, esse é o primeiro ponto que, para sermos consultores, a gente, de fato, precisa entender bem, tanto daquilo que nós vendemos, como da necessidade do nosso cliente, para que justamente não aconteça o que você mencionou de vender lavadora de piso para uma empresa de odontologia, né, que não tem nem piso ali para limpar. Então, é algo que é muito importante a gente entender o que nós vendemos para sermos consultores, e para isso não é só conhecer o nosso produto, é conhecer todo o ambiente, tudo que está ao redor deste processo. Então, os nossos consultores, a gente estimula muito para que eles façam cursos diversos do mesmo meio, desde aprender a passar cera no piso, algo que a gente não faz, mas entender esse processo para tentar achar onde nós podemos ajudar com procedimentos de mecanização da limpeza e com isso acelerar o processo, trazer valor para o nosso cliente. E antes de uma conversa com o cliente, sempre tentar identificar. Então, vou dar um exemplo qualquer. Entra no supermercado, você quer vender uma máquina no supermercado. Entra no supermercado, dá uma volta no supermercado, conversa com as pessoas do supermercado, de preferência procura a pessoa da limpeza para ver o que ela fala do dia a dia. Quando você chega para o cliente conversando de algo que você conhece um pouquinho e principalmente já conhece do ambiente do próprio cliente, eu diria que muda bastante a percepção. Tô certo? Qual é a sua... O que você acha da resposta? Faz sentido? Faz todo sentido, tem que ser assim mesmo, né? Conhecer o negócio, né? Conhecer a pessoa, conhecer o negócio, saber valor, né? Saber a importância, né? daquele negócio para a empresa e para o comprador, todo sentido, brigadão. Posso complementar? Deve. Opa, bora! Eu vejo o LinkedIn como outras, acho que o Colete também fala tão bem quanto eu em relação às questões de redes sociais. LinkedIn, na verdade, é uma ferramenta, como as outras, não é uma ferramenta de venda, né? São ferramentas de conexões, né? De você gerar autoridade, né? São de gerar conteúdos, né? E principalmente na questão de relacionamento, quando a gente fala no geral. Acho que os negócios têm que ser uma etapa seguinte, né? De qualquer rede de relacionamento, né? Então, realmente as pessoas usam de forma equivocada, viu, Érica? Assim, aí vem da estratégia de cada companhia, de cada gestão, como eles orientam as suas equipes, porque realmente o LinkedIn, como outras redes, realmente não é o objetivo, né? É um caminho. Então, o pessoal, infelizmente, ainda usa de forma equivocada. Eu também recebo. Para você ter uma ideia, eu trabalho no Bootcamp e eu recebo um monte de provocações de concorrentes. Eu estou na QR4 com o Colete, eu recebo conexões que o cara querendo me vender serviço de segurança, assim, por exemplo, sabe? Então, a gente vê de tudo, até e-mail marketing, pior ainda, né? O cara conhece, manda nós no meio da empresa, a propaganda da empresa do concorrente. Então, assim, é uma forma muito aleatória, assim, né? Dentro do topo do funil, ou no formato que eles colocam de outbound, essas coisas, é muito aleatório. Então, é para amador, viu? Essas coisas de amador. Mas você sabe, só fazer um comentário, ô Bando, você falou uma coisa interessante, né? Que essas ferramentas aí de automação, né, de disparo para trazer, né, o lead do topo do funil para a base e tal, agora até com inteligência artificial fazendo essa função, né? Quando ela não é bem calibrada, cara, o comprador acaba recebendo isso, você está recebendo aí uma enxurrada de coisa que não tem nada a ver. E aí o que acontece? Os bons pagam pelos pecadores, porque no meio daquela monte de coisa há de ter alguma coisa interessante, só que dependendo do dia a dia do comprador, ele acaba descartando tudo. Putz, é tanta coisa, vou botar aqui no meu spam, desvio isso para outro canal e não acaba não
rifando até boas opções por conta desses exageros, né? Talvez seja um ponto aí realmente para se avaliar. E às vezes, queria né, só... desculpa, Colete, só para fazer um comentário rápido. E depois, às vezes, até do lado de compras, passa que a Érica não respondeu, a Érica é arrogante, a Érica não atende o vendedor. Mas é justamente isso, né, André? Às vezes é tanta coisa inútil e desnecessária, que às vezes os bons pagam pelos ruins, né? Eu queria só fazer um adendo, né? O Bando colocou essa parte de rede social. Eu recebi um inbox hoje de um corretor de imóveis que trabalha na Flórida. E muito provavelmente, pelo que eu vi, o perfil é um americano. Eu sempre brinco aqui no Brasil que os corretores tentam vender imóveis para quem não quer comprar imóvel, né? Ou querem tentar vender um imóvel para um cara que quer comprar, mas não aquele imóvel, né? Então, é desesperador você andar em Alphaville e você é abordado no posto de gasolina, na farmácia, no restaurante, na padaria, porque eles entendem que ali tem um público qualificado. Mas será que é qualificado para comprar aquilo que ele quer vender, né? E aquilo me incomoda, e hoje eu recebi esse inbox no LinkedIn e ocasionalmente, no mesmo dia, eu fiz uma reunião hoje com um cara que mexe com alavancagem patrimonial, que inclusive um dos negócios é você comprar imóveis para poder diversificar o seu investimento. Olha que interessante, né? O cara me abordando de forma equivocada e um outro através do networking, através de conexões, através de grupos do qual conheci o cara, eu mandei um inbox para ele, né? Depois de conhecê-lo pessoalmente. Falei, cara, queria entender um pouco mais do teu negócio que me interessa. Ele hoje me apresentou as soluções que ele tem. Então é bem diferente quando você entende o ICP correto, quando você começa a criar o relacionamento sem interesse, né, sem interessante, sem ser interesseiro, até porque as pessoas precisam saber aquilo que você faz para entender se faz sentido para o momento ou para a vida pessoal ou profissional dela para te contatar. Eu sempre falo para o meu time, você não tem que vender nada nas primeiras reuniões que a gente participa com alguém. A gente está ali para poder vender o nosso tempo em estar com aquela pessoa, num bate-papo. Então, só para também complementar como é que eu atuo. Boa. Bom, Sasha, agora é a tua vez, cara. Aquela pergunta de prova para a Érica. A minha pergunta é simples. Eita. Qual é o seu vendedor dos sonhos? Nossa Senhora, vendedor dos sonhos, acho que é um pouco do que vocês acabaram... O Colete até vibrou. Né? Só não pode falar Ailton Rieira, aí não vai. Aí é sacanagem. Não, vendedor dos sonhos, eu acho que é um pouco do que vocês todos falaram aqui, né? Você, Sasha, falou muito bem, Colete também, Bando também. É o vendedor que se aproxima, né? Ou que quando é contactado também, né? Ou proativo ou reativamente, né? Nesse relacionamento, é aquele que investe no relacionamento e escuta. Né? Uma das coisas que eu sempre falo, obviamente, que os compradores também pratiquem, né, entender quais são os vieses, as metas do vendedor, né, para que a gente juntos encontre ali o ponto em que ambas as metas fazem sentido juntas, né. Então, é aquele que escuta, é aquele que não, que entende, né, que nem sempre naquele momento a solução dele será a melhor e que ele não vai ficar magoado por isso, é aquele que entende que existem as regras do jogo, né? Às vezes o comprador também tem que fazer alguns papéis aí meio chatos, burocráticos, processuais, né? Porque é a cultura da empresa, são as regras de compliance da empresa, mesmo que às vezes a gente não concorde com todas elas, né? Porque a gente também entende que existem alguns exageros em algumas empresas. Então, assim, o meu comprador dos sonhos é aquele que entende as regras do jogo, que se aproxima com inteligência, né, se aproxima com respeito, né, basicamente um pouco do que vocês falaram até agora. Acho que se eu fosse ficar falando isso, eu ia ficar falando a noite toda, né, mas resumidamente é isso. Posso arriscar uma resposta também, ou Érica? Vai lá, manda bala. Assim, você está entrando aí, talvez até numa seara, ou Sasha, mais de soft skill também, né? De relacionamento, empatia, um pouco do que a Érica trouxe.
Só que quando você fala em relacionamento, né, eu acho que tem compradores e compradores, ou seja, tem compradores que têm um perfil mais pragmático, que o sonho dele é aquele vendedor que traz o dado, traz a informação de forma clara, não fica com não fica falando muito. Verborragia. Verborragia, obrigado, Érica, quase não saiu. Mas, enfim, aquele cara que é bem objetivo, que traz o dado, traz a informação, e aí esse tipo de comprador, né, se eu estou descrevendo um perfil aqui, ele eventualmente detesta aquelas propostas que o cara faz 50 páginas de apresentação, de institucional, de histórico da empresa, dos sócios, dos fundadores, enfim, tem aquela linha do tempo, que era A, virou B, depois foi para C e tal, que é legal para você ter um pouco de visão de com quem você está se relacionando, mas esse perfil não gosta, ele já quer ir direto ao assunto, me dá o preço, me dá a condição, me dá o que você faz para mim, etc. Já tem outros não, outros que gostam dessa questão da conexão, do relacionamento, querem entender mais, têm, em geral, mais abertura para esses papos, inclusive. Então é difícil responder essa pergunta, Sasha, porque dependendo do comprador, ele vai definir um vendedor diferente do sonho dele, né? Eu tenho assim um pensamento muito próximo da Érica. Eu gosto desse perfil que ela desenhou aqui, tá? Mas isso não, eu acho que não é regra geral, não. Vai depender muito do quem está do outro lado da mesa, tá? E a pergunta, até vou voltar aqui um pouquinho, acho que a pergunta foi um pouco em função dessa provocação, porque é isso, eu acho que como consultor, conhecer o cliente é importante, não só o que ele necessita, mas tentar entender qual é o perfil do comprador. Porque se é um comprador que quer detalhes, que quer muita informação e você não levar, perdeu. Se é um que só quer uma folhinha com toda a informação ali e você... Então, eu gosto muito de olhar para o meu cliente dessa forma, entender ele não só a necessidade, mas o perfil, como ele gosta de trabalhar. E, obviamente, isso é algo que, numa primeira conversa, nem sempre dá para capturar, né? Perceber. Então, quanto mais tiver oportunidade, claro que tem compradores que não vão te dar uma segunda opção, uma segunda tentativa, mas se você sente que tem uma segunda tentativa, puxa, tentar absorver o máximo do tipo de trabalho que ele gosta, talvez buscar outros fornecedores que têm sucesso com ele para conversar e trocar uma bolinha ali para, puxa, como é que você aborda com esse comprador, né? Porque eu acho que tudo isso é uma parte muito importante. Por sorte, ainda somos necessários como vendedores e, por sorte, vocês ainda são necessários como compradores. O dia que for tudo por IA, talvez complique um pouco mais, mas por enquanto tem esse lado humano, e aí, pessoalmente, eu acho que é fantástico e gosto muito de lidar com isso, que é buscar esse lado humano, buscar a gente fez um treinamento com a equipe que eu achei muito bacana, onde a gente busca a forma de falar é apertar o botão da compra, assim, que é conseguir tocar no coração, ou melhor, no cérebro reptiliano ali do comprador, para ele sentir a fisgada, putz, gostei disso. Esse cara tem algo ali que é interessante. Mas para isso a gente tem que conhecer o cliente, não só a empresa, mas também o comprador, né? O Sasha, Érica, você quer falar, Bando? Eu ia fazer só fazer um combinado aqui, a gente fazer uma para cada lado e depois puxar as perguntas da audiência aí, quem está assistindo. Eu já vi que alguns já colocaram algumas questões. Pessoal, vai mandando aqui que já a gente vai abrir aqui para puxar a pergunta que vocês estão trazendo aqui para a turma, tá? Vai lá, Bando, você ia falar? Não, eu queria fazer uma pergunta para você e para a Érica. Posso? Pode. Então tá, vamos lá. Érica e Gurgel. Na verdade, assim, a gente sempre discute a questão do... Lógico que tem os compradores, depende da complexidade da companhia, direto, indireto, de categoria, a gente conhece toda essa parte de complexidade e tamanho da empresa. Mas o que eu sinto falta, muitas vezes, é falar com o comprador quando ele está no tempo de não cotações, de não de abertura de bid. A gente fala assim, desenvolvimento de novos fornecedores, ou de produtos, ou de serviços. A pergunta é assim, quanto tempo que efetivamente os heads de compras ele coloca dentro de uma esteira para seu time de compras para se dedicar, pelo menos ou um dia da semana, um dia por mês, para receber fornecedores, para buscar novas soluções, né, ou novos produtos.
ou fazer um workshop, por exemplo, né? Às vezes não dá para trazer de uma forma individual, às vezes de uma forma em grupo, porque realmente é uma dor que eu tenho, né? Muitas vezes eu só sou convidado, só consigo ter a oportunidade de falar com o comprador na época da cotação. Eu não consigo falar com ele antes. Então, muitas vezes eu não consigo gerar um relacionamento ou gerar uma ideia junto com esse comprador. Você quer... Posso começar, André? Por favor. Olha, vai começar. Eu lembro que eu assisti aqui uma live de vocês em que o Thiago Barbie falou que uma das minhas respostas preferidas era depende, né? E vai começar a sessão de dependes aqui, né? Depende da empresa, depende da estrutura da área de compras. Vocês mesmos sabem que, assim, a área de compras, historicamente, ela não recebe os mesmos recursos, os mesmos treinamentos, o mesmo investimento do que uma área de vendas, né? Infelizmente, porque não faz o menor sentido isso, mas a gente sabe que historicamente é assim. Então, onde vem o depende, né? O depende vem de que, se é uma área de compras de uma empresa madura, né, que eu vou chamar aqui de próxima ao ideal, os compradores, em teoria, deveriam receber as situações, né, as aquisições com mais de 90 dias de antecedência. Estou falando de compras estratégicas, tá? Não estou falando daquelas de MRO, por exemplo, alguma coisa assim. E deveria ter gestores de categoria, esses gestores de categoria deveriam ter tempo, né, para visitar fornecedores em potencial, fazer uma análise aprofundada da sua categoria, assim por diante, né? Tem uma série de situações, mas obviamente que a gente sabe que nas empresas, na maioria delas, a gente fala que o comprador compra, né, do alfinete ao foguete, né? E comprando do alfinete ao foguete, obviamente ele não tem nem muito tempo para se tornar um expert em tudo que ele compra, né? E nem tempo, porque ele tem um volume enorme de trabalho a fazer, né? E a gente não pode deixar os pratos caírem, né? Porque uma vez, se eu dedico um dia por semana, um dia por mês, ou o que quer que seja, a fazer esse tipo de trabalho, que é super estratégico, super importante, você tem toda a razão, Bando, a gente deveria ter esse tempo para receber, né, novos fornecedores, fazer uma análise de mercado mais aprofundada, conhecer o seu deck, né? Eu falo, tem que conhecer o seu deck, né? Às vezes, naquele dia, aquelas 8 horas que você passa fora, é o suficiente para todo mundo cair matando, que o pedido não saiu, sabe? Aquela coisa. Então, a resposta depende. Deveria ter, por ideal, a gente fala, né, que tem que praticar o TBC, né? O comprador tem que praticar o TBC, né? Para quem não sabe, é tirar o bumbum da cadeira, né? Tira o bumbum da cadeira, vai visitar o requisitante, vai entender as necessidades, porque nós também temos clientes, né? A gente também tem cliente interno, né? Também tem que conhecer o nosso cliente. Vai conhecer o cliente, vai conhecer o que você compra, vai visitar fornecedor, vai em feiras, vai se aperfeiçoar, conhecer o seu deck, né? Mas é um pouco disso, apesar de ter falado muito, foi resumidamente. Não, eu só ia complementar o que você falou, uma coisa bem óbvia que a gente não está colocando aqui, que é o seguinte, empresas que já são grandes, reconhecidas no mercado, essa aí os compradores já conhecem, quando vai comprar algum assunto já tem na cabeça quem são as referências do mercado para aquele tema, tá? Então, eu quero crer que o vendedor dessas empresas tem uma missão um pouco mais fácil, né, nesse sentido, porque ele já está numa empresa que é reconhecida no mercado. Agora, se você está trabalhando como vendedor numa empresa que não tem esse perfil, cara, você tem que fazer a tua empresa também ser lembrada, né? E aí você tem, cara, não tem muito jeito, você tem que investir em marketing também, tem que investir em colocar sua marca, sua empresa nos eventos do Negocie, do Bootcamp, né? Promover esses eventos para você estar lá conectando com os caras. Não dá para contar só com rede social, ficar mandando disparo para todo mundo, porque o cara nem sabe quem você é, cara. Então você tem que fazer a tua empresa ser conhecida também, né? E tem meios aí de divulgação da tua marca, né? Aí o marketing também tem que ajudar o cara de vendas para ter uma missão um pouco mais fácil, né? Do que ficar marretando pedra o tempo todo, né? Enfim, André, posso contar uma historinha para vocês, que é muito recente, e para vocês terem uma ideia de como às vezes funciona. E eu sei, gente, que aqui a gente está falando de exceções, tá? Porque a ideia é justamente tratar essas situações, porque o que corre bem não precisa ser discutido, né? Mas, por exemplo, teve uma empresa que investiu como patrocinador de um evento, que não foi o evento do Bootcamp nem da Negocia, e aí depois, obviamente, através da mala direta, entrou em contato comigo, querendo se apresentar
era um escopo que não me interessava, mas visto a insistência da pessoa, eu falei, vou recebê-lo. Marquei de receber. No dia ele cancelou. No dia ele cancelou querendo reagendar. E aí eu não respondi, porque afinal, né, já não me interessava antes, quanto mais agora, né? E aí depois ele insistiu de novo me chamando por outro nome. Michele, vamos reagendar? Não mais, né? Então, assim, são coisas, gente, que são pequenos cuidados. Eu falo aqui, né, com os vendedores, né, da empresa também. Falei, gente, são pequenos cuidados que está ligado ao profissionalismo, está ligado ao respeito, está ligado à empatia, está ligado a esse approach, né, que a gente está falando aqui, de como receber. Você vê, talvez hoje não me interessasse o escopo, mas podia ser que no futuro me interessasse. Aí eu ia conhecer esse tempo, Bando, esse tempo que eu ia dedicar para conhecer alguma coisa que não me interessava agora, mas que podia me interessar no futuro, e o cara desperdiçou, né? Então, assim, hashtag fica a dica, né? Muito cuidado com esses detalhes. Bom, vamos fazer então uma pergunta para cada lado e depois a gente puxa aí. Já tem um monte de gente mandando um monte de comentário, pergunta aí as perguntas da galera. Pode ser? Então acho que está contigo, né, Érica? A próxima. Para o Sacha e para vocês, meninos todos, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que muitos compradores também têm aí a curiosidade, né? Muito se fala, né, quando a gente estuda as técnicas de compras, né? Eu sou professora de Strategic Sourcing, vocês sabem bem. Então, assim, a gente fala muito do Cost Breakdown, e eu falo que o Cost Breakdown, de verdade, é o melhor amigo do comprador, é o melhor amigo do comprador, né? Porque ele é uma guia importante ali de informações para uma série de situações. Então, assim, a minha pergunta para vocês, para o Sacha, é: quando preenchem um Cost Breakdown, como é que funciona? Qual é o nível, assim, de transparência, ou é conta de chegada? Como é que funciona isso, gente? Como é que é essa questão para o investimento desse relacionamento? Começo? Por favor. Bom, no nosso caso, Érica, como trata-se de um equipamento, é um pouco mais complexo o breakdown, né? Talvez dê para colocar ali a parte de logística, dá para agregar manutenção, peças de consumo, mas o equipamento em si, eu acho que é um pouco... Não tem muito o que fazer o breakdown do equipamento, poderia entrar um pouco na questão de lucratividade, mas eu acho que é um pouco mais complexo do que quando a gente olha para serviço. No nosso caso, a gente também oferece serviço, a gente oferece contratos de locação. E aí a gente já teve vários casos com clientes onde a gente sim abriu a parte do equipamento, né? Então você tem ali a depreciação do produto em si, tem a manutenção, a mão de obra, deslocamento, carro, tudo que envolve, e ainda a parte das peças que precisam ser colocadas. E assim, de forma bastante grosseira, muito a grosso modo, acaba na média aí, tem equipamentos muito pequenos, equipamentos muito grandes, muito mais caros, onde os custos vão variar mais, mas na média, grosso modo, acaba sendo 1/3 para cada um dessas linhas, né? 1/3 de depreciação de máquina, 1/3 de mão de obra e tudo que envolve a mão de obra, e 1/3 na questão das peças. E é interessante porque às vezes, puxa, não, mas isso aqui tem que ser assim, tem que ser assado. E aí, de fato, se a gente for entrar por máquina, quanto menor a máquina, menor o impacto da depreciação daquele produto e maior o impacto da mão de obra e deslocamento. E muitas vezes os compradores falam, não, mas eu quero um percentual do valor da máquina na locação. Puxa, isso vai variar conforme a máquina. Então a gente pode tentar entrar, mas também vai variar conforme o uso do equipamento. Se o equipamento está sendo utilizado num local onde o piso é mais abrasivo, vai gastar muito mais escova, lâmina de rodo, ou o operador não é dos mais cuidadosos. Isso é raro acontecer, mas o operador não é dos mais cuidadosos e a máquina quebra com muito mais frequência. Então, essa equação é bastante complexa de colocar na linha
de uma forma muito clara, assim, né? Porque tem tantas variações que, para o meu caso específico com máquina, é mais difícil. Eu entendo, e aí talvez Bando e Colette podem comentar melhor a questão do serviço, de prestação de serviço, onde você tem vários outros produtos que têm custos de mercado bastante parecidos. Eu vou começar, depois vou deixar para o Japa complementar, porque ele é muito mais pragmático que eu nesse assunto. Eu curto o cost breakdown, Érica, porém eu sempre falo o seguinte, né? Vou dar um exemplo prático, né? Você pega Alphaville, uma região próxima de São Paulo, mas ao mesmo tempo afastada, né? Afastada porque para você chegar você tem uma complexidade que é uma grande São Paulo, a gente sabe que a capital para você ter transporte público é complicado, então praticamente você chega de trem, mas não chega em Alphaville, você chega em Carapicuíba, que é um pouco distante. Então, para alguém vir trabalhar em Alphaville, é um complexo danado de logística para chegar. Estou falando de mão de obra, que é o que eu vou exemplificar. Quando você vai escolher um fornecedor pelo cost breakdown, tá todo mundo ali niveladinho, etc e tal. O vendedor coloca lá uma condução de vale transporte e de volta. Sabe quando que ele vai conseguir chegar em Alphaville com essa condução? Nunca. Então, nem sempre os fornecedores são avaliados, né? No nosso caso, que estamos vendendo alguma coisa, de forma justa. Se aquela empresa ela não tiver operações naquela região, ele não consegue operar em Alphaville. Quando ele tiver que repor qualquer falta, ele não chega. É humanamente impossível entrar em Alphaville e sair de Alphaville no horário de pico. Então, essas questões do cost breakdown, legal, concordo, é uma das maneiras de você avaliar. Só que tem também a questão da entrega do nível de serviço que a planilha não consegue mostrar. A gente opera em Cajamar num contrato e o nosso concorrente mandou exatamente isso. Eu fui lá pessoalmente e falei, olha, do jeito que o meu concorrente está te propondo, nem existe o valor do vale transporte proposto em Cajamar. Nem existe aquele valor. O cara não teve ele não conhece a região. Eventualmente você trocando o fornecedor A pelo B, ele não vai conseguir operar aquele contrato. Então, só para dar um spoiler também do que eu vejo de cost breakdown, aí o Bando pode complementar. Mas agora vocês vão me deixar, porque agora vocês mexeram com uma situação que é sensível para mim, né? Vamos lá começar. Gente, fogo no parquinho. O cost breakdown, ele serve justamente para isso. Uma das funções do cost breakdown é o comprador, com essa quebra de preços, nesse nível de detalhe, identificar que se um fornecedor colocou só um vale transporte ali, que aquilo não para em pé. Tem um risco. O cost breakdown ele também existe para identificação de riscos no fornecimento, né? Então, assim, quando se compara, né, os cost breakdowns dos vários fornecedores, se identifica essas diferenças. Por que a empresa do Colette está colocando lá 3 e esse fornecedor está colocando 1? Se ambos ficam mais ou menos na mesma região, ambos ficam na capital e tem que ir para Alphaville, tem uma coisa errada. Quem está errado, né? O cost breakdown, ele não deveria ser uma ferramenta para inglês ver, ele serve para isso, né? Ele serve para ajustar, além de comparar discrepâncias para tentar identificar oportunidades, ele traz as discrepâncias para você identificar riscos, né? Porque que adianta eu contratar o fornecedor que me colocou um vale transporte e depois ele vir com um aditivo, ele vir com um problema, ele não conseguir repor o funcionário que faltou. É para isso. Então, na verdade, por isso que eu falo que é o melhor amigo, né? Se ele é preenchido direitinho, no processo de cotação, a gente identifica riscos para mitigá-los, para falar, fulano, né? O Colette cotou lá os 3 vale transportes. O fulano, você que cotou só um, você tem certeza que é um só? Você chega aqui com um? Errei, vou revisar, etc, etc. Se ele insiste que é um só, eu posso desqualificar ele, desclassificar tecnicamente, porque me oferece um risco que não vai parar de pé o contrato. Então, é para isso, na verdade, né? E por isso que essa transparência, ela é importante, né? Vamos lá. Vamos continuar, que eu gostei, concordo plenamente, 101% contigo. O que é que acontece no nosso mercado, que é um mercado cinza, tá? Terceirização é um mercado cinza, escuro, nebuloso. Você conhece bem isso. Muitas vezes, a gente argumenta isso. Falei, cara, essa empresa, assim, não está precificando da forma correta. Aí a área de compras questiona o fornecedor. Sabe qual que é a devolutiva de resposta? Nós conseguimos operar desse jeito.
Só que a gente sabe que não dá para operar. Inevitavelmente, pela experiência que a gente tem, e por também já ter errado significativamente várias vezes em relação a isso, não dá. E aí o cara fala assim, não, mas aí, se ele tá falando que vai entregar, ele vai ter que entregar. Mas aí o cara não vai entregar, acontece todos os problemas de uma contratação errada. E o que é ruim, né? Por isso que no Bootcamp a gente ensina os empresários e os intraempreendedores a fazer o certo. Hoje a gente discutiu isso no grupo da comunidade. O cara printou lá e falou assim, olha o que um consultor financeiro me pediu. Eu falei, cara, esse consultor financeiro, ele vai fazer com que essa empresa ganhe um passivo futuro. Então, quer dizer, será que muitas vezes, Érica, o comprador não está pensando só ali no imediatismo, em contratar o mais barato, porque o fornecedor falou que entrega? Será que no consciente dele, sabe, cara, ele não entrega, mas assim, eu arrumei uma solução mais barata porque eu também tenho meta. E se o cara tá falando que entrega, ó, eu transfiro a responsabilidade agora para ele, ó. Joga aí o macaco para você. Você falou que vai entregar, se vira para entregar. E a área técnica que fica com esse macaco depois no colo, descabelado, maluco, doido, fala, meu, e agora? E agora não tem como entregar. Não sei, eu tô tentando encontrar. Eu, como empresário hoje, eu, como empresário hoje, não deixo o meu time errar desse jeito, porque a conta volta. Não é para o cliente que contratou errado, volta para a gente que fica com puta de um BO para resolver, né? Mas é porque eu sou empresário, porque eu estou de olho, que eu estou em cima, porque eu faço gestão. Nas grandes empresas que está muito distante do comercial a gestão, cara, o cara quer vender, o outro quer comprar barato, é o show de horror, né? Que vai acontecer na ponta. Não, e você tá correto. E de novo a gente vem para o depende, né? Depende, obviamente, da empresa. Né, da cultura de empresa em relação à área de compra. Se coloca metas super agressivas em que o saving de curto prazo ele é mais importante do que o de longo prazo, né, pela vida útil do contrato, que a gente fala, né, pela vida que é o TCO, né, aí entra outra ferramenta, aí, de fato, acontecem essas coisas, né? E outra coisa, rotatividade na área de compras. Se aquela empresa tem uma rotatividade alta de compradores, o cara bate a meta dele, ele sabe que daqui a um ano ele não vai estar ali para colher os prejuízos do processo, né? Então, assim, existem uma série de situações. O que a gente fala aqui é que como seria o ideal. O ideal seria que, de fato, o cost breakdown servisse para esse tipo de análise, que o risco fosse mitigado e que o comprador procurasse o resultado de longo prazo, ou seja, que durante o ciclo de vida daquele contrato, tudo corresse conforme combinado, que a gente fala dos resultados sustentáveis, né? Não é saving de curto prazo, visão de curto prazo. Eu não posso dar um saving hoje que em um ano ele acaba de tanto problema que eu tive naquele contrato que, né, comeu o meu saving. Mas aí também vai de como a empresa mede saving, né, como mede cost avoidance, uma série de coisas. Então, de novo, né, tudo depende muito da cultura, da maturidade, de como a área de compras é gerida, né? Bando, eu vou pular na sua frente. Tô me coçando aqui para responder, mas fala. Eu tô vendo isso que eu falei, não, vou roubar antes. É só porque eu acho que isso amarra muito com o que a gente falou antes, né? A questão de conhecer o cliente. Tem clientes que a gente sabe, o comprador ele não vai passar mais de um ano com aquela carteira. E ali, possivelmente, ele não vai estar alinhado com a operação, vai ser preço. E aí é muito mais difícil se você for só através do comprador. E eu acho que aí é onde a gente tem tentado sempre ir na operação primeiro, para que a demanda venha da operação de uma forma mais redonda, com as necessidades mais claras, para que quando o bid for ser realizado, o comprador tenha em mente aquilo que precisa ser entregue. Porque senão só preço vai dar errado. Mesmo ele sabendo que vai sair daqui a um ano e que ele, entre aspas, tem a meta dele para cumprir, se você já avisa toda a empresa de que, olha, a gente está falando isso, se não for assim, não vai dar certo. Se fizerem diferente, aí pelo menos existe uma consequência, mesmo ele mudando de lugar. É a minha experiência nos grandes vídeos, né? Pessoal, às vezes eu falo que comprar serviço é a coisa mais fácil do mundo. Eu acho que na terceirização, eu acho que talvez em poucos setores o comprador tem a possibilidade de enxergar de ponto a ponto como ele formata o seu preço.
né, de ponta a ponta. Eu falo que a terceirização, de certa forma, é o item mais transparente de todos para comprar, e o comprador tem a faca e o queijo na mão para poder fazer boas comparações e equalizações de custos, né? E muitas vezes acho que eles sofrem muito porque é a falta do conhecimento do comprador. Porque muitas vezes o comprador está com a sua planilha Excel lá, ou está com o sistema, ou está com o HP do lado da mesa, só comparando preço. Ele não faz interpretações, ele não conhece a nossa legislação. Nosso setor, você sabe, Érica, que nossa mão de obra é 75%, 80% é mão de obra. Então, se ele não conhece de mão de obra, como ele vai comparar, saber se o preço está fazendo certo ou errado só pelo valor final, né? Porque o Colette colocou de alguns itens importantes, que é vale transporte, benefícios, é fácil de colocar. Mas o que pesa na terceirização são os provisionamentos. E muitas vezes o comprador ele não conhece essa parte, que representa 70% do custo de um prestador de serviço. Então, muitas vezes eu falo assim, o comprador ele tem a faca e o queijo na mão. Se ele soubesse entender efetivamente como é que formata um serviço mesmo de prestação de serviço, seja de segurança, de portaria, de limpeza, ele seria o cara número 1 da empresa para trazer um saving e trazer bons fornecedores, mitigando todos os riscos possíveis, e, lógico, avaliando também toda a questão de idoneidade da companhia, né? A questão de portfólio, a questão de cliente, tem outras coisas que está por trás de uma planilha que muitas vezes o comprador não olha, né? Que é toda a parte do seu passivo, toda a parte a questão dos sócios, a sua expertise no segmento na qual ele está atuando. Então, você tem outros fatores que estão subjetivos dentro de uma planilha que muitas vezes o comprador não olha. Muitas vezes é o cliente interno que a gente fala que acaba puxando um pouquinho a orelha do comprador e fala assim, não, olha, esse cara é um pouquinho mais alto, 3%, 4%, mas ele atua em 5 empresas do nosso segmento e tem expertise, ele é um cliente global, muitas vezes ele tem uma vantagem de 1%, 2% e o cara perde porque o computador muitas vezes só olha a linha final. Então, essa é uma sensação que a gente tem. Lógico, tem muitos compradores que são sensacionais, são fantásticos. Tem isso que eu ia falar. Inclusive, tem muito comprador que puxa a orelha do requisitante também. Sim. Né? Porque o requisitante está vindo com o fornecedor todo quadrado, que ele não fez nenhuma avaliação, ele não sabe nada do fornecedor em relação a todas essas questões de homologação que você acabou de falar, Bando, e traz para que o comprador, como a gente cansa de ouvir, dê aquela apertadinha, né? Eu trouxe só para você dar a última apertadinha, é isso que a gente escuta, né, de vez em quando, um fornecedor todo quadrado, que nem, sabe, que se vendeu muito bem, né? Como a gente disse aqui já antes, né, que encontrou o brilho nos olhos da operação, do requisitante, do cliente interno, e quando chega em compras a gente descobre que está todo quadrado, todo errado, e nem é o único, nem tem o melhor fornecimento, né? Falou que estava entre... Uma vez eu peguei um fornecedor que se colocava entre... Eu forneço para os maiores hospitais do mundo. Quando eu fui ver a rede de clientes dele, não tinha nenhum, né? Mas se vendeu assim para o cliente interno. Então, a gente também... A recíproca é verdadeira, viu, Bando? Às vezes a gente fala assim, né? O comprador não viu isso, não viu aquilo, mas muitas vezes o comprador é que salva a operação também, quando traz alguma coisa que vem quadrada. Pessoal, eu vou interromper o papo aqui, porque queria combinar com vocês, passar a pergunta final do Sacha para a gente puxar as perguntas depois da galera. Tem várias perguntas boas aqui, senão não vai dar tempo. E eu só queria deixar uma pergunta em aberto para a próxima live, porque essa não vai dar. Em cima de tudo que o Bando falou aqui, que o comprador tem que tomar cuidado, porque tem fornecedores que não são sérios, ou que não colocam propostas corretas e tal. E a pergunta que eu vou deixar para a próxima live é como que um comprador pode identificar um fornecedor que não é correto? Né? Porque a gente sempre fala de fornecedores não corretos, fornecedores que não fazem direito, fornecedores que não apresentam a proposta de forma correta, fornecedores que até agem de má fé em alguns casos, como o caso que a Érica citou. Então, como é que a gente se livra desses caras e só trabalha com os bons? Né? Como é que a gente chama para uma concorrência só os caras que são sérios? Mas não é para responder aqui, não. Essa fica para a próxima. Vou deixar para o Sacha fazer a pergunta final dele para a Érica. E aí a gente... Cara, estou vendo um monte de pergunta aqui que estou coçando a mão aqui para responder, mas eu vou... Vamos lá, Sacha, faz uma para a Érica para a gente puxar a turma que está aqui participando também.
Joia. A minha pergunta é em relação a... Imagino que vocês, compradores, são bombardeados de informação o tempo todo, de todos os lados, do que precisa e do que não precisa. Hipoteticamente, aquilo que você precisa e não foi bombardeado, como vocês fazem para buscar? Nossa, como que a gente faz para buscar uma informação que a gente não recebeu proativamente? No fundo, assim, se você procura na internet, se você pede conselho para alguém que já trabalha com isso, enfim, qual o caminho, né? Várias formas. A internet, obviamente, sempre foi, tem sido, né, um canal poderoso, mas não só. Né? Hoje, obviamente, até o ChatGPT, né, gente? O ChatGPT tem sido um bom amigo aí dos compradores em vários sentidos, né? Mas a gente tem sempre que validar essa informação, não só do ChatGPT, mas da própria internet, né? Porque quando eu procuro lá um fornecedor de serviços de limpeza, por exemplo, aparece 1 milhão. E aí o que a gente faz? Um comprador que ama o que faz, né, está sempre conectado e tem vários grupos de WhatsApp. E participa de vários grupos de benchmark, né, e vários grupos de troca de informações. Então, eu, por exemplo, participo de vários e eu mando para os meus colegas. Alguém aí tem alguma indicação de empresas de facilities? Alguém conhece a empresa XPTO, já trabalhou, tem alguma opinião para dar? E aí, em terceiro lugar, né, a gente pede, depois que a gente fez essa pesquisa pela internet, etc., a gente pede para o fornecedor em potencial divulgar, né, a lista de potenciais de clientes, né, vigentes, não de potencial, mas de clientes vigentes, e aí a gente também pergunta, tem alguém da empresa X aqui que o fornecedor tal informou que é cliente, tem alguma opinião para dar? Então, assim, a gente trabalha muito com benchmarking, né, de mercado, com as opiniões dos colegas, né, da área de compras, da área de serviços em geral, da área de equipamentos, o que quer que seja, depende do grupo. Então, assim, a gente valida, né, as informações. E, obviamente, que se for, isso para um processo corriqueiro, né? Se você estiver fazendo um strategic sourcing, que aí é uma coisa muito mais séria, de muito mais vulto, né, de um trabalho muito mais estratégico, aí você faz uma RFI no mercado, né? Você mapeia todos, né, os fornecedores, manda lá a pesquisa, manda o questionário, aí faz o downsizing dos fornecedores do long list para o short list. Então, assim, tem duas formas, né? Nas compras mais corriqueiras, internet, ChatGPT, colegas, benchmarking, grupos de WhatsApp, né? E num processo mais estratégico, aí é RFI no mercado, né? Não sei se te respondi, Sasha. Só queria complementar, eu já respondi isso em outras lives aqui, em geral, áreas de... Vamos falar de empresas mais estruturadas, tá? Porque a gente vai falar de boas práticas, a gente tem que puxar os caras que têm mais relevância aí na atuação de compras, né? Vamos dizer assim. Você tem aí, sei lá, 10%, talvez 20% das compras são estratégicas, e o resto entra entre o tático e a maior parte, 80%, 70% é operacional. Nessas compras estratégicas, cara, em grandes empresas, você tem um cara chamado gerente de categoria ou gestor de categoria, que é um cara que ele compra itens extremamente críticos para a companhia, e esse cara tem que ser especializado a ponto de entender o mercado fornecedor, independente se ele está em momento de cotação ou não. Fusões, aquisições, novos entrantes, inovação, é parte do trabalho desse cara. Ele tem poucas requisições para tratar, poucas compras para fazer, mas são compras bastante difíceis, bastante complexas, e ele tem que ter conhecimento do mercado profundo. Além de conhecer tecnicamente mais do que a média dos compradores sobre aquela categoria, parte do job description do cara está sempre monitorando o mercado. Então, para esses casos, em tese, esse cara já deveria ter um bom mapa de fornecedores antes de começar o processo. E ainda assim ele faz essas RFIs que a Érica colocou para pegar nuances e detalhes que eventualmente esse monitoramento não trouxe. E ele gostaria de saber, porque são coisas mais particulares para o ambiente dele e que eventualmente numa informação genérica de mercado ele não teria. Mas em geral, essas compras mais estratégicas, o comprador ele já deve ter esse mapa pronto, deveria ter pelo menos, né? Com esse mapeamento. Agora, aquelas compras muito esporádicas, que o cara compra uma vez na vida, outra na morte, aí de fato a Érica matou a pau. Liga para os amigos, aí para o brother, alguém conhece alguém bom que faça isso, e assim vai, tá?
É que vou só complementando, e aí entrando até um pouco na área do Bando e do Colette aqui, quando eu penso numa prestadora de serviço, né? É o cuidado de não dar prioridade apenas para as grandes. Como dar oportunidade para as menores? Porque elas são menos conhecidas, né? E possivelmente no grupo ali dos coleguinhas de facility não vai nem aparecer aquela empresa menor. E se isso é algo que vocês tentam de tempos em tempos buscar e pescar Mas novamente, oportunidade. Sacha, desculpa te cortar, mas se o cara está na categoria crítica, esses menores estão nas feiras, nos eventos, nos congressos, né, nos eventos do bootcamp e do Negocia, esses caras estão lá, e aí o cara tem que participar desse habitat, né? Ele tem que se conectar, né? Aliás, uma coisa muito característica do comprador estratégico, dentro dessa linha do TBC que foi descrito aqui, é o cara sair da empresa e ir para a rua, participar desses eventos, fazer conexões, fazer network. É um cara antenado, ele tem que estar sempre antenado. É diferente dele receber o fornecedor, ele às vezes está buscando o fornecedor e é uma postura muito mais ativa do que reativa, né, em relação aos fornecedores, né? É o perfil desse cara. Mas esse cara é o cara que atende poucas categorias. Agora, sinto dizer, eu já falei isso até em outras lives, se a tua categoria não é crítica para uma determinada empresa, você vai ser atendido pelo comprador mais júnior, que eventualmente vai ter muitos vícios, porque o cara está começando, e ele vai conduzir um processo fatalmente de um jeito que você não vai curtir muito, mas é porque o cara está começando. Assim como se você também for atender um cliente que não é tão dentro do teu radar aí de bons clientes, você vai botar o teu vendedor iniciante e eventualmente o comprador do outro lado pode até se frustrar também com o teu vendedor. É parte do jogo, né? Mas fantástico. É só adicionar mais um ponto que eu adorei a resposta, porque no fundo é um pouco do que eu acredito e tenho passado para minha equipe, de que não adianta você ficar ali, LinkedIn, YouTube, o que quer que seja, você precisa realmente fazer o TBC, e eu tenho usado exatamente essa frase, aprendi há não muito tempo atrás, essa sigla, e conviver, né? E estar nos eventos e compartilhar e mostrar parte de consultoria, entender a necessidade e um pouco o que a gente falou antes aqui, que é a história, né? 2 orelhas, 1 boca, ouvir, aprender, digerir para finalmente, quando falar algo que seja assertivo e conseguir convencer aquele comprador a te ouvir e dar uma oportunidade. Ô, Bando, Sacha, só uma coisinha aqui. Você falou dos fornecedores pequenos, né? Sim, concordo com tudo que o André falou. Eu acho que é importante, né? Tá aí se mostrando e tá sendo ativo, né? Para que o negócio cresça. Mas, assim, aparecem fornecedores pequenos, sim, viu? Se o fornecedor é pequeno, mas ele presta um serviço muito bom, ou ele vende equipamentos muito bons, o que quer que seja a categoria dele, e ele tem performado de forma bastante interessante, nesses grupos, nesses fóruns, sai o nome dos pequenos também, viu? É muito legal essa troca, né? Isso que é importante também os compradores que estão aqui nos ouvindo saberem, né, que existem esses grupos e a troca é incrível, né? A gente se ajuda, porque a gente sabe que a área de compras ela é pressão e desafio o tempo todo, então a gente está sempre se ajudando, né? Então, aparecem sim todos os fornecedores e é oportunidade para todos aí. Bom, Bando, vamos lá, cara, vamos puxar as perguntas da turma aí que o tempo está voando. Escolhe uma boa aí pra gente, vai. Você está no mudo, Bando. Tem tantos aqui. Só um minutinho. Tem várias boas perguntas. Vou trazer uma da Juliana aqui. Ela coloca assim, ó. Aí vamos ver quem vai responder isso aqui. Mas é um comentário bem legal, né? A maioria dos compradores de grandes bids não se envolve emocionalmente. Ele segue o roteiro. O que fazer para ter rapport nesses casos, hein? Você quer começar a responder, ou Érica? Para ter rapport, olha, um pouco. Acho que a gente até um pouco falou isso daqui anteriormente, né? A questão da empatia e do perfil, né, do comprador. Acho que não é só uma questão de ser de grandes bids ou pequenos bids.
mas é uma questão assim, primeiro, é um perfil do comprador, né? A gente falou isso aqui anteriormente, né? Tem compradores que são mais pragmáticos, tem compradores que têm esse lado pessoal um pouco mais aflorado, né? Então, essa questão do approach, né? Pega mais e etc. Mas a verdade também, gente, é que a gente tem que lembrar que a área de compras está sempre na berlinda da auditoria, né? Então, seguir alguns roteiros, e até eu falei assim, às vezes, não estou falando das questões de compliance, obviamente, né, que a gente obviamente segue todos, mas existem alguns roteiros que eles são engessados justamente para que depois, quando esse processo for a ser auditado, ele esteja ali com tudo muito certinho, né, para que seja avaliado e o comprador passe direitinho ali na prova. Então, assim, existem situações, roteiros, que nem leilão eletrônico, nem todo vendedor gosta de participar de leilão, mas leilão é uma ferramenta... Tem até pergunta aqui sobre leilão, que eu passei então, o olho aqui. Eu não vi, mas ó, foi sem querer, mas assim, existem situações que às vezes os vendedores não gostam, falam, eu gostaria de ir aí, te apresentar o meu processo. Se eu te receber, eu tenho que receber todos os participantes, porque eu tenho que dar condições iguais para todos. Né? Então, assim, existem situações envolvendo a vida do comprador que estão muito ligadas às questões de compliance, né? E às vezes o cara segue um roteiro para não se enroscar futuramente, né? Falar, por que você recebeu um e não recebeu o outro, né? Então, assim, a gente às vezes tem que ter um pouco de paciência aí com esses processos, às vezes nem sempre é como os vendedores gostariam que fosse, né? Mas existem empresas em que esse processo é bastante engessado e se o comprador não dá na linha, depois tem problemas, né? Eu queria só concluir da minha parte rapidinho, só falando o seguinte, Érica. Empresas, lógico, tem mais estrutura que faz esse tipo de procedimento, né? A compra, dependendo ela falou grandes bids ali, né? Em geral, é como o comprador é um gestor de projeto ali, porque ele trabalha com vários stakeholders, cada fornecedor é um stakeholder, tem um cliente interno, tem um aprovador, às vezes tem áreas que precisam olhar aquele processo, como o jurídico, às vezes tem que ver um documento ou outro durante o processo, tem áreas de homologação de fornecedores, tem várias áreas internas que, às vezes não tem um gestor só, por exemplo, vocês falaram de facilities, às vezes o RH mete o bedelho também, passa pelo processo. Então, assim, ele tem que ter uma condução, e se ele não tiver um mínimo de estrutura para que esse processo aconteça de forma correta, clara e transparente, ele vai se perder, vai virar uma bagunça, aí a coisa desanda, né? Então, eu acho que o roteiro não tem muito como fugir. Agora, ter empatia, né? Receber bem os fornecedores, ser atencioso, eu acho que isso aí, cara, isso aí é questão humana até, né? É o básico do ser humano, né? Receber todo mundo, ser educado, atencioso. É que eu falo o custa, profissionalismo, né, André? Eu falo assim, o profissionalismo, ele engloba, né, o respeito, a atenção, a competência técnica, a competência de comportamentos, né? Então, assim, eu acho que o comprador, basicamente, né, ele tem que ser um profissional e atuar como tal, né? Então, a pergunta aqui do Murilo, e eu vou depois complementar, ele coloca assim, por que o comprador não aciona um consultor especializado para ajudar nas questões operacionais, ou até de bid mesmo, né? No caso, eu, para serviço de limpeza. Por que eu perguntei, eu coloquei assim, o Murilo, um grande amigo nosso, Boa, Murilo. Pela pergunta, mas assim, no caso, por exemplo, o Sacha ele tem grandes consultores, né? Eu, Colette, da KI4, somos basicamente provedores com consultores, mas muitas vezes o cliente ele não quer ouvir diretamente o fornecedor que vai entrar no bid, né? E muitas vezes o cliente interno, o usuário, também não é técnico o suficiente para auxiliar o time de compras. Em que momento que vocês entendem que precisa contratar uma empresa de consultoria para ajudar no processo de escolha de um novo fornecedor, ou de melhorar o processo, ou de trazer novos projetos? Eu vou puxar a fila aqui, tá, Érica? Vai, manda bala. Isso não é incomum acontecer. Essa pergunta já veio em outras lives também, né? Acho que foi até o Thiago que respondeu, não lembro. Não é raro a área de compras contratar consultores para fazer projetos de sourcing. Se a área de compras não tiver um comprador que a empresa entenda e tenha a especialização necessária para rodar um processo, que é um processo crítico para a companhia, não é nada assim absurdo a empresa contratar um consultor para rodar o processo, claro, com acompanhamento da empresa, supervisão de compras, né, do processo do início ao fim,
mas isso acontece, não tem segredo, tá? Muitas empresas fazem isso, tem muitas empresas de mercado que oferecem esse tipo de consultoria também. Eu não vejo nenhum Agora tem, assim, rocket science aí. Estou trazendo a realidade nua e crua. Vocês estão reparando que eu não estou falando aqui do ideal, das aulas, né, do que a gente ensina nas aulas, etc. Eu estou falando da realidade da vida de compras, né? A realidade da vida de compras, gente, é que não tem verba, né? Não, mas Não tem verba. mas pera lá. Mas, Érica, tem consultoria que cobra um success fee, né? Sim, Justamente sabendo desse não, problema. eu só tô completando a sua resposta, André. Mas a é sua verdade, resposta você tem é razão. sim, já contratei muito, já contratei com success fee em várias categorias, tem categoria que são mais comuns, de TI, de telefonia, essas categorias são muito comuns da gente contratar consultorias, tá? Mas, assim, a verdade, que eu falei, a realidade nua e crua é que esse tipo de situação, às vezes, não entra no orçamento da área de compras. A área de compras, normalmente, gente, é um pouco do que eu falei aqui no começo, acho que na primeira resposta, né? Depende da estrutura da área de compras, né? A área de compras está lá para gastar o dinheiro dos outros. Normalmente, ela não tem dinheiro próprio, né? Então, assim, a realidade, por que não contrata? Não contrata porque não tem como contratar, porque saiba que é o sonho dos compradores ter consultores, sim, para ajudar. Né? Se os compradores pudessem, nós contrataríamos mais. Mas a verdade nua e crua é que nem sempre tem verba para isso, né? Pode trazer mais uma aqui? Vou trazer aqui que é um assunto que está muito à tona, né? Não tem uma pessoa aqui, mas eu queria que o Sacha respondesse depois vocês, e o Colete também pudesse responder essa aqui, Colete. Como vocês olham aqui, vem a evolução do IA nos processos e quais são os impactos em compras e vendas? Quer começar, Sacha? Posso começar. Bom, IA certamente veio para ficar e vai evoluir, crescer loucamente, né? A percepção que eu tenho por hora é que ainda temos bastante a melhorar. Eu gosto de usar, uso bastante exagero, mas quero usar mais, mas uso. E às vezes faço alguns testes, como a Érica comentou, né, de fazer pesquisas e peço para fazer comparações de coisas que eu entendo bem. E fico um pouco assustado com as respostas, quando vejo que tem erros bastante graves. E aí faço o comentário, né? Um GPT da vida, falo, olha, eu acho que você errou bastante aqui. E aí ele pede desculpas e traz uma nova resposta. E aí eu, mais uma vez, falo, olha, melhorou um pouco, mas continua bem longe da realidade. E você precisa ali passar por um período de troca até chegar a algo que você entende que está correto. E isso, obviamente, me preocupa, porque é um teste, é uma provocação, mas se o comprador fizer a primeira pergunta e tiver a primeira resposta que eu tinha recebido, vai ser uma desinformação grande. Então, no fundo, assim, eu não tenho a menor dúvida de que esse é o futuro, de que isso vai nos ajudar muito, mas por hora eu diria, precisamos tomar muito cuidado e talvez entrar no grupo lá, falar, olha, eu recebi essa informação aqui do IA, vocês podem confirmar se isso faz sentido, porque eu acho que ainda está longe de ter precisão em resposta de questionamentos voltados à informação de mercado, né? Porque no fundo ele está se baseando no que tem, e às vezes ele acha coisas atualizadas, ele linka produtos que não são os mesmos porque o nome é parecido. Então acho que tem ali um cuidado a ser tomado bastante grande. Mas é o futuro e a gente, inclusive, tem um olhar para tentar alimentar a rede com as informações adequadas para que na busca do IA ele possa encontrar aquilo que a gente tem para oferecer de melhor. Bom, da minha parte da área de compras, né, eu super assino embaixo tudo que o Sacha falou, a gente ainda está nesse processo evolutivo. Eu e o André, a gente troca bastante figurinhas sobre isso, né, André, sobre os resultados que a gente encontra também na IA nas nossas pesquisas. E no futuro da área de compras, né, a gente também entende que não é uma coisa para agora, nem a curto prazo, mas a gente tem falado isso com alguma insistência de que a gente vai ser atropelado mais cedo ou mais tarde por isso, de forma mais definitiva.
né? Então, assim, a gente tem usado dentro das situações possíveis, que a gente percebe que são mais confiáveis, né? Acho que a palavra é essa, mais confiáveis. Tem que ter um olhar crítico sobre as respostas, como o Sacha explicou muito bem, mas, assim, é uma questão de tempo, né? Hoje ela está, sim, já está melhor do que era um ano atrás, e o ano que vem vai estar melhor ainda, né? Então, é uma questão da gente também se preparar para isso. Como a gente fala, não é enfrentar, porque, quando eu contei essa história outro dia, né? Quando eu comecei em compras, era fax, né? Eu não estou no fax até hoje, né? Eu já passei por outras transformações, né, digitais ao longo desses 25 anos. Então, assim, a gente tem que usar a nosso favor, né? De que forma a gente fica mais eficiente, de que forma a gente ganha tempo, né, Bando? De que forma a gente torna nosso dia a dia mais eficiente com o uso dessas ferramentas para poder ir receber um fornecedor, ir numa feira, conhecer o nosso deck, conhecer o mercado, né, fornecedor de forma mais aprofundada. Acho que a ideia é essa, né? E com isso trazer resultados, e é o que eu falo do ciclo virtuoso, né? A gente traz resultado, o pessoal gosta da empresa, gosta dos resultados que a gente traz, investe mais, permite mais e etc. E eu vou fazer uma provocação aqui para vocês me chamarem de novo lá para o começo de novembro, porque eu estou indo para o DPW em outubro, lá na Holanda, né, que é o Digital Procurement World, e aí a ideia é que justamente essas questões de IA sejam discutidas, né? A expectativa é que o ano passado já estavam falando, obviamente, de IA de forma muito forte, né? E esse ano a gente está esperando encontrar lá ferramentas já mais maduras, né? Então, provavelmente eu vou ter bastante novidade aí nesse campo. Eu queria adicionar um ponto aqui que vocês falaram, concordo com tudo que vocês falaram, também acho que tem muita coisa que ainda não está lá dentro daquilo que se espera, isso é uma jornada, mas é uma jornada rápida, né? A tela está ótima, vamos dizer assim, para operar, e eu queria colocar alguns elementos aqui que eu acho que são elementos de preocupação, tá? Para a gente ver, eu imagino que a gente vai ter que tratar isso, já que já não está tendo que tratar. Primeiro, ninguém aqui nessa live aprendeu a fazer no momento que existia IA, a gente aprendeu no momento que não tinha nada disso, né? E os novos? Quando os novos começarem a entrar no mercado de trabalho, a IA já vai estar instalada, já vai estar operando, mas esse senso crítico que você colocou, Sacha, eu concordo 200%, a gente só aprende, só adquire no dia a dia, fazendo, errando, estudando, exercitando. Se a IA assume boa parte do que aquilo a gente fazia no passado e foi elemento de aprendizado para a gente hoje, eu costumo dizer que é aquela técnica do seu Miyagi, né, mãozinha para a direita, mãozinha para a esquerda, né, assim que a gente aprende, novas gerações não vão mais passar por isso, né, isso já vai estar pronto. Como que a gente ensina esse senso crítico que você colocou para quem vai entrar no futuro já no ambiente de IA, né? Será que ele vai conseguir criticar ou vai assumir aquela resposta como ok, e porque o oráculo disse e a gente vai, né? Então esse é um ponto de preocupação que eu tenho. E outro ponto de preocupação que eu tenho é, claramente a IA aumenta muito a performance, né? Ela resolve muita coisa que antes era feito pelo ser humano, né? Horas gastas. Isso intui em redução de equipe, em redução de quadro, né? Então, esse é um outro ponto para a gente pensar, porque não vai ter cadeira para todo mundo. A gente vai ter, quando eu olho áreas de compras da época que eu comecei com as áreas de hoje, já são muito menores em relação à quantidade de profissionais. Então, a IA tem o potencial também de promover esse enxugamento. Não sei se as pessoas estão se dando conta disso, mas a gente tem que colocar, porque isso é uma realidade possível, né? O que vai acontecer pelo aumento de produtividade que a IA, não só para compras, eu imagino que para vendas também. Outro dia eu recebi um anúncio de um cara que estava vendendo uma IA para trabalhar SDR, né? De trazer o lead da boca do funil para a base do funil, e falou, eu tinha aqui, a propaganda do cara era assim, eu tinha uma mesa aqui com um monte de gente, agora eu só tenho IA. E só para concluir, em relação a essa questão do emprego, contratar mão de obra no Brasil é muito caro, né? E aí fica muito favorável para a IA também assumir algumas funções, né? O empresário decidir no final da linha, né? Pelo custo. Até porque tem as propostas aí de mão de obra, né? Que o Colete e o Bando vão ter que montar. Quando vê uma IA que vai economizar o vale transporte, isso pode fazer uma conta fechar, né? Então, são coisas que a gente tem que, eu acho que a gente tem que discutir mais isso, se é que já não estão discutindo, né? São coisas importantes sobre inteligência artificial, na minha opinião. Eu queria só fazer uma provocação aqui, né? Que a gente estava falando, né, André, de redução de quadro, né?
e eu falei de aumento de tempo, né? Tem um estudo da McKinsey que mostra que empresas com uma área de compras mais madura conseguem impactar em até 5% o seu EBITDA. Ou seja, quanto mais investe na área de compras, mais retorno robusto tem, né? Desde que alguma série de variáveis sejam trabalhadas, né? Controle de savings, que o dinheiro salvo volte para o caixa, não seja gasto com outras coisas, esse tipo de coisa. Existe uma série de situações ali, mas nada da NASA. Tudo coisas muito tranquilas de serem implementadas. Ou seja, quanto mais madura a área de compras, mais retorno para a empresa você tem, e existem já estudos, né, quantitativos mostrando isso. Não são só teses, né? Então, o que acontece? Se a gente usa essa liberação, essa eficiência que a IA vai trazer para liberar tempo, para que a gente faça o trabalho da forma como a gente estava falando aqui nas perguntas anteriores, de forma mais robusta, com maior profundidade, avaliando melhor os cost breakdowns, né, conhecendo melhor o mercado fornecedor, a gente impacta diretamente os EBITDAs das empresas. Então, assim, é importante deixar essa mensagem aqui para quem está ouvindo, né, que não basta só com a IA sair reduzindo as áreas de compras, porque você não vai atingir nunca esse resultado ideal, né? Então é importante ter essa mensagem aí e trazer a questão do estudo, que não é só uma compradora defendendo a sua cadeira, né? Existem estudos aí que mostram que, de fato, isso é bem possível, o que precisa é ter tempo para trabalhar apropriadamente. Bom, tem um último comentário aqui que eu achei bem interessante, né? Uma provocação do José Aparecido Miguel, falando: vocês concordam com tudo entre um e outro. Em que ponto vocês não concordam? E é curioso, porque na verdade é isso. Quando a gente está aqui na troca, geralmente a gente concorda mesmo, né? A dificuldade é quando entra os números, porque aí números são números e tem uma meta de um lado, uma meta do outro, e se a gente não consegue colocar as metas na mesa, né, como a Érica comentou lá no começo, e que geralmente é difícil de fazer, é difícil de concordar nos números finais. Então eu acho que o conceito geralmente é bom, o conceito, a troca é lúcida, principalmente quando tem essa oportunidade, mas a dificuldade, a primeira, é conseguir chegar no comprador. Quando chega no comprador, conseguir convencê-lo de que você tem alguma relevância, se você tem valor, um diferencial frente aos seus concorrentes, né? E aí eu acho que é o momento onde a coisa fica ali um pouco mais complexa de se chegar a um acordo mais facilmente. Mas sabe, Sasha, assim, eu entendo, estando lá de compras, eu entendo que existe às vezes uma frustração maior pelo lado de vendas, né? Por conta da dificuldade de chegar no comprador, por uma compra, por uma venda não realizada, né? Participar de um bid, a gente entende que tem custos, tem expectativas, tem uma série de situações que envolvem, né? O bid, obviamente, que se você não é o fornecedor recomendado, existe uma frustração, né? Pela expectativa, né? Que não aconteceu. Então, assim, eu entendo essa questão da discordância, né? Às vezes existe mais discordância por parte de vendas do que por parte de compras. Mais uma vez, eu estava apresentando um fórum no Rio de Janeiro, no Ipsera. Tá aí um ponto que a gente pode discordar? Claro, a gente pode discordar sempre. Mas, assim, eu queria trazer que também existe alguma frustração pela área de compras, porque, assim, eu estava apresentando esse fórum, né? E eu sempre falo de Agile, né? Por causa do Agile Procurement Hub, e estava falando dessas questões de relacionamento que você acabou de mencionar, que eu falei lá no comecinho da live. E que eu prezo muito por essas questões relacionais do approach, de entender o mercado, de ter reuniões com os fornecedores, entender as metas, fazer tudo isso daqui que a gente estava comentando até agora. E me perguntaram qual era a dificuldade, né, nesse meu processo, né? Porque era um paper, né, que eu estava apresentando. Eu falei, a dificuldade é que nem todo vendedor entende quando um comprador quer tratá-lo de forma respeitosa e profissional. Ele está tão acostumado naquela coisa da agressividade, de blefar, vamos blefar, e o comprador só blefa e ninguém me trata direito, que às vezes, quando a gente quer melhorar, né, fazer um improvement nesse relacionamento, às vezes o vendedor também não está preparado. Eu já tive casos em que eu tentei melhorar esse relacionamento e o retorno foi ruim, porque o cara estava tão viciado, né,
aquelas que a gente fala muito, aquelas técnicas de negociação, né, que, sabe, que já estão meio ultrapassadas, e ele não conseguia sair daquela caixa. Né? Então, assim, também existe, né, do nosso lado essa frustração aí, a gente também não concorda, né, quando essas coisas acontecem, né, a gente também gostaria que o mundo fosse melhor e que a gente pudesse concordar e chegar nesses pontos ideais que a gente tem falado, né, mas é isso daí, mas pode falar, Sasha, pode discordar de mim. Bom, Colette, Bando, considerações finais para a gente encerrar, cara, a gente já passou um pouco do tempo aqui. Eu só vou fazer uma provocação. Esse mundo tão tecnológico que vivemos, eu sou usuário e adepto, né? Eu tenho 2 sites que ficam abertos 24 horas aqui no meu computador. Um é o ChatGPT, o segundo é o LinkedIn. LinkedIn para fazer relacionamento, ChatGPT para ficar fazendo o birozinho ali de informações que eu já estou alimentando já há um bom tempo. A provocação que fica aqui, tanto para o comprador quanto para o vendedor, eu acho que com tanta tecnologia que tem na palma da nossa mão, eu ainda acredito que o mundo ele vai ficar de ponta cabeça. As relações humanas, elas ainda serão vistas de forma diferente. Aquelas pessoas mais experientes, no meu ponto de vista, com 50 a mais, que trilharam uma jornada incrível nas empresas, elas vão voltar a ter os seus papéis de grande relevância como conselheiros, orientadores dessa garotada que vive o mundo da tecnologia. A tecnologia, no meu ponto de vista, em serviço, jamais vai ser capaz de direcionar e diagnosticar o melhor fornecedor ou tampouco negociar o que o comprador ou o vendedor faz. Então, é uma provocação minha. E aí podemos colocar aqui os experts em TI, em dev, e o cacete A4. Se você perguntar para o ChatGPT qual que é a melhor empresa de facilities do Brasil, a resposta dele não é a resposta que eu concordo. Distante daquilo que eu sou como empresário hoje ou como executivo. Se você mergulhar um pouco mais e perguntar em determinada região, ele não sabe responder. Então, eu acho que a gente ainda está muito aquém do que a tecnologia será para o nosso dia hoje. Não é amanhã, né? Porque amanhã a gente não sabe o que pode acontecer com tanta transformação do mundo. Então, acho que fica um pouco dessa provocação para nós, empresários e executivos desse mundo tecnológico que vivemos. Então, essa é a minha provocação. Considerações aí, Bando, para a gente fechar. Não, eu só quero agradecer aqui, Sasha, você, Gurgel, Érica, Colette, todos que participaram conosco aqui. 1 hora é realmente pouco, né? Com tanta ideia, tanta brainstorming aqui para discutir aqui, para trazer para o pessoal. E só tenho a agradecer a vocês e obrigado, pessoal. E até a próxima live. Bom, obrigado também. No meu nome aqui eu queria fazer um comentário que eu esqueci de falar no início. O Vidal ia estar com a gente hoje, mas ele não está aqui por uma boa razão. Ele está de férias. Ele estava na estrada, falou: se eu conseguir chegar lá, eu entro. Mas, enfim, pelo jeito não rolou, mas é por um bom motivo. Então, obrigado também, em meu nome, em nome do Vidal aqui. Obrigado, Érica, Sasha, Bando e Colette, pela parceria de sempre. Foi mais um papo muito bacana e a gente se vê na próxima aí. Érica, Sasha, se quiserem dar suas palavras finais, fiquem à vontade. Bom, acho que o Sasha está deixando ladies first, né? Vamos lá. Gente, eu queria agradecer por mais esse papo. É sempre um prazer estar com vocês. De verdade, a gente não veio aqui, né, para falar do mundo ideal, a gente veio para falar do mundo real, né? Obviamente que dentro, como professora, né, eu não falei isso no começo, mas como professora, obviamente que a gente tem treinado aí dezenas, centenas de compradores anualmente, para que eles atendam, né? Eles tenham esse conhecimento e eles atendam todas essas questões. E o André faz parte, né, dessa jornada já há alguns anos também, de que a gente tem voluntariamente, em muitas situações, né, André, se proposto, né, a fazer essa troca de conhecimento, a melhoria da área, para que ela seja mais valorizada e que essas verbas que faltam, recursos que faltam e etc. se cumpram. Mas, assim, é um prazer enorme estar com vocês. Eu deixo aqui que quem não teve a sua pergunta respondida e quiser me acionar lá no LinkedIn, eu respondo com o maior prazer, né? Então, estou sempre à disposição de todos aqui e foi um prazer.
Também rapidamente agradecer a todos, agradecer o convite, agradecer a discussão, agradecer os comentários, sempre enriquecedor, gostoso ter uma conversa dessas e perceber que a gente continua antenado, continua fazendo com que as ideias humanas prevaleçam a um pouco o mundo digital cada vez mais intenso ao nosso redor, né? Então, Colette, adorei a sua colocação, porque eu acho que e esses 50 a mais é aquela geração que começou com carta, né? Eu morei fora do Brasil, eu mandava carta para minha mãe, demorava 2 semanas para receber e mais 2 para eu receber de volta. Então, assim, é uma questão de tempo que hoje em dia o imediatismo mudou muito e eu me adaptei de uma forma fantástica. As pessoas, a família, amigos falam assim, meu, cara, sai desse negócio desse telefone. Eu falo, não estou trabalhando e é importante e transpasso horários. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom em tudo isso. Então, acho que a gente tem se adaptado e gostoso de participar com vocês disso aqui, sentir que não estou sozinho neste mundo das ideias, um pouco misturando de tudo, né? Então, um prazer, contem comigo se precisar de alguma ajuda, meu LinkedIn também, posso ajudar com respostas, se for o caso. Bom, gente, antes de se despedir, Colette, Bando, segundo semestre tem outro encontro? Tô sabendo que sim, né? O japonês fez a visita, gostou do espaço, se surpreendeu com o que viu. Então, pelo que eu tô sabendo, vem aí mais um evento comprador-vendedor ainda em 2025, hein? É isso mesmo, Marcelo Bando? Final de outubro, início de novembro, hein? Já logo a gente vai mandar o reserva sua data. Ah, vai ser bom, hein? Então tá bom. Bom, pessoal, obrigado então, obrigado a todos quem estava aqui com a gente, mandou as perguntas, a gente não conseguiu passar por todas, hoje o papo foi muito bom e a gente se encontra então na próxima live. Live aula. Grande abraço aí, boa noite a todos. Valeu, turma. Valeu, gente.